Ei, galera, vambora aqui, porque nós estamos chegando para a nossa revisão. Chega! Aula 14.2, tá bom? Vamos lá? Pega o seu materialzinho, vamos confirmando, comparando cada uma das suas anotações, ver se você se perdeu em alguma, porque esse é o momento. A gente vai, então, depois da nossa revisão, deixar vocês aí com a atividade, tá? Então, fica bem atento aí em algumas dicas que a gente vai passar para vocês agora. Olha lá no quadro. Aula 14.2, na 14.1, nós estávamos falando sobre os componentes orgânicos da célula. Essa que é a nossa aula 14.2, falando especificamente dos carboidratos, tudo bem? E aí a gente falou que os carboidratos, eles são fonte primária de energia. Tanto para vegetais quanto para animais, toda vez que as nossas unidades celulares necessitam de uma energia rápida, tá? Eu vou atrás dos carboidratos. É a mesma coisa que eu entrar... Não tem quando você entra no mercado e aí facilita muito você olhar para cima e aí porque você tem uma orientação. Ali é o açougue, aqui é a panificadora, aqui são os alimentos de... o material de limpeza, ou tem o setor de higiene, não facilita? Facilita. Se você entrar nas carreiras avexado para procurar um recurso, você vai se orientar naquilo, ou se você não conhece ainda a primeira vez que você vai entrar no mercado. Mas se você já conhece o mercado, você vai direto, né? Porque você sempre está ali. E aí é a mesma coisa com as nossas células. Elas vão, passa lá na prateleira e pega rapidinho. Só que existem alguns produtos que não vão estar disponíveis com tanta facilidade. Às vezes você vai ter que ir atrás de alguém para te informar se aquele produto tá ali, ou tem, ou tá faltando, o que está acontecendo. Então, no nosso organismo não é diferente. Se você precisar rapidamente, você vai na prateleira, ou seja, você vai na célula e pega. Pega o quê? O que está disponível, que são os carboidratos. E aí, esses carboidratos, eles recebem uma classificação, tá? De acordo com a quantidade de sua molécula. Então, nós podemos ter monossacarídeos, podemos ter os oligosacarídeos e podemos ter os polissacarídeos. Na aula, nós falamos dos monossacarídeos, que vão ter 5 átomos de carbono, são chamados de pentose, e a gente falou do DNA e do RNA, que são as nossas moléculas, né, são os nossos ácidos nucleicos, tá? Falamos que a diferença deles aí justamente está na ausência de oxigênio para o DNA e falamos também sobre as moléculas que vão ter 6 átomos de carbono, que são, no caso, as hexoses. E frisamos aí a glicose, que é, então, o resultado do processo metabólico dos vegetais através do processo de fotossíntese. Tudo bem? E também falamos dos oligosacarídeos. Aí a gente falou da sacarose, da lactose, também tem a maltose, que são junções. Quando a gente fala de sacarose, lactose e maltose, nós estamos falando de disacarídeos, né? Que vão ser a junção de monossacarídeos, tá certo? A maltose ali, que não está saindo aqui, mas a maltose são a junção dos de duas moléculas de glicose, né? A sacarose de uma molécula de glicose e de uma frutose, e da lactose de uma glicose e da galactose. Então, quando eu uno, eu vou formar dentro dos oligosacarídeos de 2 a 10. Eita, agora ficou estranho, né? Mas é 2 a 10 moléculas que vão compor aí esses oligosacarídeos. Passou de 10, professor, eu já não tenho mais, eu não obedeço mais essa classificação dos oligos. Eu passo para os polissacarídeos. E aí a gente falou do amido, da celulose, do glicogênio, certo? Então, esses são o amido e o glicogênio. Deixa eu colocar de azulzinho. O amido e o glicogênio são as fontes de quê? De estoque
dessa reserva energética para os vegetais, o amido, e o glicogênio, fonte de reserva dos animais, tá? Que é o glicogênio. E falamos da celulose, que vai estar presente na parede celular dos vegetais, e também falamos lá da quitina, que vai estar compondo a parede celular dos fungos também, né? Então, cada um desses carboidratos, respectivos às suas unidades, né, vão receber essa classificação e são muito importantes para o nosso processo de desenvolvimento de funções, aí, manutenção das funções vitais. Tudo bem, galera? Então eu deixo vocês aí para atividade, já a gente retorna para resolver cada uma das questões. Tchau! Oi, vamos lá? Deu uma olhadinha no material? Pois é, então a gente deixou um tempo bem legal aí para você responder, tá? E como a gente sempre costuma dizer aqui, professor Jefferson, a gente pode colocar aí, você já viram as questões, mas pode colocar aí questões abertas, questões fechadas, né? Quando a gente tem uma questão aberta, eu vou ter um livre espaço, né, vamos dizer assim, para que eu possa responder de acordo com aquele meu entendimento, daquilo que está sendo solicitado na questão, tá bom? E aí a gente faz alguns ajustes quando a gente vai corrigindo. Faltou algum termo técnico, faltou alguma informação a mais que vai robustecer mais um pouco a questão. Então fique tranquilo. E aí as questões objetivas, que são as fechadas, que você vai ter as alternativas e uma apenas correta, a gente vai dizer para você aquilo que identifica a resposta, né, correta, e vai dizer por que as demais também estão erradas. Tudo bem? Preparado, então? Vamos embora para a nossa questão de número 1. Olha lá, gente. Questão número 1. Os carboidratos são substâncias orgânicas fundamentais para a vida. Então, primeira coisa que eu quero que você esteja ciente, que a gente falou na aula, mas a gente vai frisar novamente aqui. Uma substância orgânica é aquela em que eu encontro carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu olhar a fórmula química, né, da substância que está sendo tratada ali e eu identificar essa presença desses átomos, eu sei e posso afirmar que se trata de uma substância orgânica, tá bom? Pois a partir das moléculas que os compõem, os processos metabólicos que geram energia são iniciados. Então, esses processos metabólicos, o que é isso, professora? A gente falou durante a aula, mas vai frisar novamente aqui. Dentro dos processos metabólicos, nós podemos ter a quimiossíntese, realizada por algumas bactérias, tá? Que utilizam aí substâncias inorgânicas, assim como o processo fotossintético. Substâncias inorgânicas são metabolizadas e transformadas em substâncias orgânicas, né? Falamos aí do processo fotossintético para produzir quem? A glicose, que é realizada, esse processo fotossintético é realizado aí pelos seres clorofilados, não é? Então, esses seres vivos, os vegetais clorofilados, os seres clorofilados vão buscar energia através desse processo metabólico. As bactérias através da quimiossíntese. E aí nós temos a respiração celular e nós vamos ter também a fermentação, que é o processo inverso. Vai utilizar substâncias orgânicas metabolizadas, transformando novamente em substâncias orgânicas. Então, no ambiente, nós vamos sempre ter esses dois lados. Aquilo que é feito e aquilo que vai ser desfeito, vamos dizer, mais ou menos assim, a grosso modo, tá, galera? Mas os 4 processos metabólicos são vitais para a manutenção de cada um dos organismos que os representa, tá? Então, a necessidade é o quê? Gerar energia, certo? Obedecendo à classificação quanto ao tamanho da molécula, diga que carboidrato é o maior produto da fotossíntese? Eita, eu acabei já respondendo aí, né? E a sua classificação. Então,
Fotossíntese é o processo metabólico dos seres clorofilados, os vegetais, as algas, né? E aí eles utilizam então, né, a água, o CO2 e vão metabolizar e se transformar em quê? Glicose, tá bom? Então aí linha a nossa resposta. E aí a classificação da glicose. A glicose é uma molécula simples, tá? Chamada então de monossacarídeo. É ela que vai constituir os chamados oligosacarídeos, tá? Vamos lá. Questão de número 2. É um polissacarídeo de reserva energética dos animais. Matou a questão, né? Matou a questão, se você prestou atenção na aula. Portanto, equivalente ao amido dos vegetais. Em nosso organismo, a sua síntese ocorre no fígado. Pronto, gente. Marcou aqui, frisou aqui, já foi. A partir de moléculas de glicose. O texto refere-se ao carboidrato. Eu acho que você já respondeu sem precisar ter as opções, mas a gente tem as opções aqui para você, caso fique ainda alguma dúvida, né? Então, a gente tem na letra A a celulose, a letra B a frutose, na letra C a maltose, na D o glicogênio e na E a galactose. Então, olha só. A celulose é um polissacarídeo? É, presente nos vegetais, né? A frutose, ela é um polissacarídeo? Não, né? Não é um polissacarídeo. Maltose também não é um polissacarídeo, é um oligosacarídeo. Glicogênio, aí nós temos vou pular, porque eu sei que você já sabe a resposta, né? E a galactose ali também, tá? Então, nós estamos falando de um poli. A celulose poderia ser? Sim, porque dentre essas 5, somente a celulose e o glicogênio são poli, tá bom? Porém, contudo, todavia, a questão está dizendo que é animal. É uma fonte de reserva animal. A celulose não é fonte de reserva, ela faz parte do componente estrutural, né? Vai compor aí a parede celular dos vegetais. Então, a única opção, obviamente, que está nos identificando aí, ainda mais por falar que ela é sintetizada ali no fígado. Então, nós estamos falando, obviamente, do glicogênio. Tudo bem? Letra D. Questão de número 3. Quanto aos carboidratos, qual alternativa é a correta? Vamos seguindo aqui. Letra A diz o seguinte, os glicídios, lembra? Podem ser chamados de carboidratos ou glicídios, né? São classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula em 3 grupos, monossacarídeos, esteroides e polissacarídeos. Oi? Esteroides, professora, eu não vi a senhora mencionando isso em nenhum momento durante a aula. Pois é, porque não se refere, né? Os esteroides são ali, estão dentro do grupo dos lipídios, então não entra aqui como glicídio, carboidrato, tá? Então já elimina aqui. B. Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas têm sabor adocicado. Pois é, os únicos que não vão ter, né? O grupo que não vai ter esse sabor adocicado é justamente os polissacarídeos, então também não está correta, tá? A C. Os disacarídeos são constituídos pela união de 2 monossacarídeos e seus representantes mais conhecidos são a celulose, a quitina e o glicogênio. Não, né? Celulose, quitina e glicogênio não são disacarídeos, eles são sim polissacarídeos. Vamos para a próxima. D. Os glicídios, além de terem função energética, ainda participam como matéria-prima necessária à produção dos ácidos nucleicos. Muito bem. Aí a letra E. O amido é o carboidrato estrutural das plantas. Não, não é estrutural, e sim energético. Então, a nossa alternativa correta, a letra D. Tá bom? Questão de número 4. Explique o que está ocorrendo na figura abaixo e vai identificar qual a classificação do glicídio em questão, tá? Então, você tem aí os 2 monossacarídeos,
a perda de água e a junção desses dois monossacarídeos a partir da ligação glicosídica, né? Então, olha lá, essa figura vai demonstrar a ligação entre os dois monossacarídeos e o processo de desidratação. E essa reação vai acontecer formando um oligosacarídeo. Lembra? O oligosacarídeo pode ser formado por 2, né? Ou até 10 monossacarídeos. Tudo bem? Então, toda vez que essas ligações... Aqui a gente está mostrando só o disacarídeo. Vai formar um disacarídeo, porque são os dois monossacarídeos. Mas você vai lembrar que pode juntar várias outras moléculas de monossacarídeos. Tudo bem? E aí vai ficando extensa, ao ponto de se juntar centenas e passar de oligosacarídeos para os polissacarídeos. Vamos para a nossa última questão. Olha lá, os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados, em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho de sua molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que vão desempenhar funções diversas essenciais ao bom funcionamento do organismo. Galera, o que eu preciso que você entenda nessa aula, tá? A gente já está finalizando aqui. Por que estudar os carboidratos? Porque esses carboidratos, como a gente mencionou aqui, ele vai ter funções energéticas, funções estruturais, papéis biológicos na constituição das nossas unidades, né, dos ácidos nucleicos, que a gente viu que é importantíssimo, porque o DNA, por exemplo, carrega o nosso material genético. O RNA e ele juntos vão permitir o processo de sintetização de proteínas, que também são muito importantes para o nosso organismo, que também são substâncias orgânicas. Tá? Então, é uma coisa complementando a outra, e na ausência disso, desse arranjo orgânico molecular que vai acontecer dentro das nossas unidades celulares, pode acontecer que as nossas funções não consigam ser bem desempenhadas. Então, se uma dessas fontes, ou carboidrato, ou proteína, ou lipídio, faltar, com certeza esse bom funcionamento não vai acontecer. Por isso eu preciso assegurar que eu obtenha as substâncias essenciais para o desempenho de cada uma dessas moléculas, sejam elas mono ou poli, né? Macro ou menores. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, deixa eu voltar aqui, ó. Glicogênio é fonte de energia dos animais. Celulose faz parte da constituição da parede celular de quem? Dos vegetais. O amido, também presente nos vegetais, mas ele não tem função estrutural, sim função de reserva energética, né? E a quitina, que vai compor a parede celular também, mas não mais dos vegetais, e sim dos fungos. É um outro grupo de ser vivo, tá bom? Presente também no exoesqueleto ali dos artrópodes. Tudo bem? Olha lá então. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, letra A, estrutural, reserva estrutural, reserva... Oi? Ah, tá. Vamos aqui, vamos logo para coisa para a gente agilizar. A letra C, reserva, que no caso seria o glicogênio, estrutural, a celulose, a reserva, no caso do amido, nos vegetais, e a estrutural também presente ali na parede celular dos fungos, que é, no caso, a quitina. Letra C, a nossa alternativa correta. Galera, aqui para mim... A gente finaliza aqui mais essa aula, mas eu já te espero para o nosso próximo encontro, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.